Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes da gente ir para as pautas principais do vídeo de hoje, somente aqueles recadinhos que eu sempre dou aqui para vocês antes de começar o vídeo. Então, se inscreve no canal, verifica se o YouTube te desinscreveu. Se ele te desinscreveu, se inscreve novamente, curte, compartilha, comenta, manda o vídeo, manda o canal para todos os seus amigos. Podem usar do meu conteúdo, não tem problema nenhum para fazer corte, o que vocês quiserem, tá autorizado, eu não me importo, pode usar, tá? Contando que me marca lá, né, para dar uma moralzinha para o pessoal vir seguir aqui o canal oficial, tá bom? Diferente disso, não tem mais nada para me falar, agora vamos para a pauta do vídeo de hoje. Eu vou começar com uma coisa mais basiquinha e depois a gente vai pro assunto principal do principal, porque hoje a gente vai falar sobre o Cedric Soares. E depois a gente vai falar sobre a base campeã da Copinha, beleza? Então vamos lá, rapidamente sobre o Cedric Soares, que eu não quero perder tempo falando sobre isso. Cedric Soares aparentemente está negociando sim com o São Paulo. Depois do vídeo que eu postei aqui no canal, algumas notícias começaram a ventilar falando que ele realmente só estava usando as instalações do São Paulo. Porém, hoje foi noticiado de que ele está sim negociando com o São Paulo. O contrato é um contrato de 3 meses apenas para verificar a questão de condicionamento do jogador, se o jogador tem porte, se ele consegue, se ele tem físico. Ao que tudo indica, ele está preparado e pronto para jogar. E o São Paulo negocia esse contrato de 3 meses por metas. Se o São Paulo verificar que as metas foram batidas, renova até o final de 2025. Então essa é a notícia atualizada sobre o Cedric Soares, jogador lá que participou pela seleção portuguesa, que a gente já falou sobre ele aqui no canal, tá? Então pode ser que venha pintar aí no São Paulo o Cedric Soares, beleza? Assunto encerrado, vamos falar do que verdadeiramente importa, que são os meninos da base. Os meninos do Sub-20 do São Paulo conquistaram a Copinha de 2025. Então, o São Paulo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a maior competição de base do Brasil. Para vocês terem uma noção, foram mais de 100 times que começaram a disputar essa competição e o São Paulo hoje foi campeão no Pacaembu em cima do Corinthians. A gente vai falar justamente sobre o jogo de hoje. Com muita calma. Eu estou eufórica porque eu amei o título do São Paulo, amei a forma que foi, no ambiente que foi, porque foi incrível. E eu acho que vocês devem estar com esse mesmo sentimento. Então vamos lá. Eu assisti a todos os jogos dos meninos na Copinha. E desde o começo eu sempre falei que o São Paulo, de todos os times que estava na Copinha, era o melhor. E não é porque eu torço pro São Paulo, que eu sou clubista, não. Eu tinha essa impressão de que o elenco do São Paulo, de todos que estavam na Copinha, ele era o melhor. Ele tinha mais qualidade do que os outros clubes. Até porque o time vinha de uma conquista brilhante na Copa do Brasil, virando um jogo para 4-2 em cima do Palmeiras. Então eles tinham muito potencial e comandado pelo Alan Barcelos. E aí o São Paulo foi passando de fase, teve dificuldade para passar do Fluminense, mas passou nos pênaltis, depois ganhou do Cruzeiro, foi pro jogo contra o Criciúma e aí o Rian Francisco fez o que fez naquele jogo e hoje enfrentou o Corinthians, né, o Sub-20 do Corinthians, Sub-17, não sei. Uns falam que é Sub-17, outros falam que não é, enfim, não sei. Eu sei que tinha jogador de 16 anos lá da base do Corinthians jogando. Enfrentou o Corinthians no Pacaembu, jogo que começou às 10 horas da manhã. E vamos separar aqui em 2 tempos distintos. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que é mais fácil fazer a análise dessa forma. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar claro que se tinha um time que merecia ser campeão da Copinha, era o time do São Paulo. Podia acontecer do Corinthians ganhar, podia acontecer de qualquer outro clube ganhar. Só que o São Paulo, pela campanha, pelo que apresentou, pelo elenco, pelo treinador, era o que mais merecia levantar esse título e merecidamente levantou. E aí o Alan Barcelos mandou a campo o time que é mais comum realmente ir a campo com a ausência do Rian Francisco, na verdade, porque ele estava suspenso. Então o Alan Barcelos teve que se reinventar. E aí no primeiro tempo, é claro que, gente, é uma final. Envolve muita coisa, são os meninos da base jogando com o estádio lotado, o estádio a favor, sentindo aquele clima de rivalidade, sentindo aquela coisa de final. É óbvio que o nervosismo vai cantar para os dois lados, não só para o lado do São Paulo, mas para o lado do Corinthians também. E eu achei que os meninos do São Paulo, eles começaram mais nervosos em algumas jogadas, algumas decisões. E esse nervosismo, ele piorou
com a saída precoce do Hugo. Quando o Hugo saiu lesionado, parece que foi alguma coisa de joelho e é realmente muito triste porque ele estava pedindo espaço no time principal, o time parece que desmorona. E aí não consegue se achar em campo. E aí é faltinha besta, é caindo na pilha de corintiano. E aí o Corinthians começou ali na fragilidade do São Paulo tomar conta das jogadas e das ações. E aí os 2 gols do Corinthians praticamente foram entregues pela zaga do São Paulo. Venhamos e convenhamos. Apesar do São Paulo ter mais ação, ter mais a bola, ter mais ofensividade, o Corinthians chegou 2 vezes e fez os 2 gols. 2 bonitos gols. Não vou mentir, não vou falar que, nossa, foram horripilantes. Não, foram 2 gols muito bonitos. No primeiro, a zaga do São Paulo falhou feio, principalmente o Lucas Loss. E aí ele conseguiu limpar e girar e fazer o gol. E no segundo, o João Pedro saiu muito esbaforido e acabou que saiu o segundo gol do Corinthians. Ali é muito complicado você estar jogando uma final, você já não tem o Rian Francisco, que é o craque da copinha, você perde o Hugo, é muito difícil você ter a cabeça no lugar, ainda mais se tratando de jovens, né? A gente não tá falando de um jogador com casca, a gente tá falando de jogadores que estão progredindo aos poucos. E é muito difícil você ter a cabeça no lugar para conseguir reverter esse resultado. Eu confesso para vocês que eu não duvidei que o São Paulo seria capaz, muito porque eu acompanhei a campanha e acompanhei a Copa do Brasil também, do Sub-20, onde o São Paulo virou para 4-2. Tava perdendo de 2-0 e virou para 4-2 em cima do Palmeiras. Então eu acreditava que eles poderiam fazer isso, só que eu acreditava que isso poderia ser feito com as mexidas do Alan Barcelos. Por que eu falo isso? A zaga do São Paulo estava muito mal no jogo, muito mal. Tanto que o Alan Barcelos modifica isso no segundo tempo. E isso é uma coisa que eu gosto da postura dele. Ele não tem medo, gente. Ele não tem medo. Ele vai lá e muda se ele tem que mudar. Ele tira quem ele tem que tirar. Fez gracinha, ele tira. Como o Matheus Alves em alguns jogos atrás. Matheus Alves foi querer dar passe de letra. Ele tirou o Matheus Alves do jogo. Ele não tem problema com isso. E pra mim, o divisor de águas foi o gol que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo. Antes de acabar. Porque se você sai com um 2-0 contra, é muito complicado você voltar e correr para fazer 3 gols. E ali aquilo para mim foi o divisor de águas. E aí no segundo tempo, com as modificações do Alan Barcelos, foi outro time. Outro time, outra postura, outra vontade. Quando o São Paulo colocou as peças que colocou e se encontrou no jogo, acabou o Corinthians. Não tinha mais. E eu falo pra vocês com propriedade, isso não é clubismo, pelo amor de Deus, não é clubismo. Eu assisti os 3 últimos jogos do Corinthians. Eu assisti o jogo deles contra o Ituano, eu assisti o jogo deles contra o Palmeiras, contra o Ituano, que eles passaram nos pênaltis. Depois eles pegaram agora o Grêmio, né? E eles passaram pelo Vasco também. Eu assisti os 3 últimos jogos deles. Eu falei num grupo de São Paulinos que eu tenho, eu falei assim, o São Paulo só perde essa copinha se quiser, porque o elenco do Corinthians dessa copinha era muito inferior ao elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo nitidamente tinha mais bola para jogar do que o elenco do Corinthians. Tinha mais qualidade do que o elenco do Corinthians. E eu deixei isso muito claro, eu falei, se botar a bola no chão, concentrar na partida, o São Paulo ganha e ganha fácil. E foi isso que aconteceu, quando o São Paulo se ajeitou, quando o São Paulo colocou a cabeça no lugar e começou a pensar, juntamente com as modificações do Alan Barcelos, acabou o Corinthians. Não teve uma jogada do Corinthians que foi uma defesaça do João Pedro, depois um bate-rebate e aí tiraram da área. Somente, porque depois acabou o Corinthians e o São Paulo virou o jogo assim, com o pé nas costas. E isso poderia ter sido feito desde o começo, só que eles estavam muito nervosos. E aí perder o Hugo também já logo no início é muito complicado. Mas se ajeitou, virou o jogo e merecidamente é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Merecidamente, eles merecem. E existem muitos jogadores que estão ali, que estão pedindo passagem no profissional. Não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, é de muito tempo que eles estão pedindo passagem no profissional. Por exemplo, o Mike, que é o lateral que hoje brincou de jogar bola, o Mike, o Ferreira, o Matheus Alves e o Rian Francisco. São exemplos de jogadores que estão pedindo passagem no profissional. E eu acho que devem ser lapidados. O Rian Francisco, eu tenho absoluta certeza que ele vai subir.
Inclusive, internamente, o Zubeldia já pediu pro São Paulo cessar, ele não quer mais nenhum atacante centroavante nada, ele vai dar chance pro Rian Francisco. E eu acho que é assim que tem que ser, lapidando aos poucos a nossa joia da base. Então, merecidamente, parabéns aos meninos, parabéns. Se tinha que ter um vencedor, não é clubismo nem nada, se tinha que ser um vencedor, era o São Paulo, era a base do São Paulo pela campanha espetacular e invicta que fez. Parabéns aos meninos pela campanha, merecidamente campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E é isso, gente. Comenta aqui nos comentários se vocês assistiram, o que vocês acharam do jogo, se vocês acham que quem deve subir pro profissional. Lembrando que amanhã não tem videoset, amanhã tem pré e pós-jogo, porque amanhã tem Majestoso de novo, porém com o time profissional enfrentando o Corinthians no Morumbi, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.